Tá, vou trocar de slide. Então, beleza, meninas. Estamos aqui no nosso 11º encontro e vamos falar hoje sobre o poder da autorresponsabilidade. Mudamos o slide aqui, vocês estão vendo mudar? Não. Não, não. Gente, que beleza. Ele até apareceu um rodapé ali embaixo, um de 19, mas não aparece. Não apareceu o segundo slide, Sheila. Agora Agora foi. Beleza. Agora tá, Oi? agora tá no terceiro. Então, beleza. Falando sobre autorresponsabilidade. Então, trazer hoje esse tema que eu considero bastante especial, que é um diferencial na vida da gente, né? A autorresponsabilidade. E o que que é autorresponsabilidade? Ela é na verdade, uma habilidade de assumir o controle das nossas próprias ações, das decisões, dos resultados em todas as áreas da nossa vida. É a consciência de que somos, na verdade, arquitetos do nosso destino, que cada escolha que fazemos tem um impacto direto sobre o rumo que a nossa vida toma. É quando nós tomamos as rédeas da nossa vida. Lembrando que quando falamos de habilidades, elas sempre podem ser desenvolvidas. Trocou, né? Agora trocou o slide. Foi. Uhum. Acho que trocou até demais aqui, né? A mais aqui. Deixa eu voltar. Bom, importante destacar que a autorresponsabilidade não é o mesmo que culpa, tá? Porque a culpa, ela nos faz sentir mal pelos nossos erros, enquanto a autorresponsabilidade, ela nos capacita a aprender com os nossos erros e, e nos fazer mudar, trazer mudanças positivas com o aprendizado daquilo que a gente, na verdade, errou. Então, outra coisa é que assumir a autorresponsabilidade não é carregar o mundo nas costas, né? É aprender, é assumir aquilo, entender o que que a gente está aprendendo com o que nos acontece. Bom, mas tá difícil de eu mudar o slide aqui, né? Ixi, Maria. Aí. Bom, falando do estudo psicoamericano que trata, né, a diferença entre o locus interno e o locus externo. O locus interno são as pessoas que acreditam estarem no controle das suas vidas, que agem por conta própria, quando precisam lidar com os problemas e entendem que o resultado são consequências dos seus esforços, das suas competências. E já as pessoas com a predominância do locus de controle externo, elas acreditam que o seu campo de influência é muito pequeno e não se veem como protagonistas das suas próprias vidas, mas apenas assim como coadjuvantes ou meros figurantes, né? Nesse caso, elas julgam que a sorte, o governo, o chefe, os colegas, o cônjuge, filhos e Deus, enfim, que são os responsáveis por tudo que lhes acontece, seja de bom ou de ruim, ou responsáveis por tudo aquilo que alcançam ou que deixam de alcançar nas suas vidas. E elas acabam sendo dependentes dos outros para conseguirem aquilo que elas desejam, que querem para suas vidas. E elas normalmente se abalam emocionalmente quando as coisas não caminham para aquilo que elas desejam ou não acontecem da forma como elas gostariam. E é claro que elas se posicionam sempre como vítimas.
Eu estou com um delay aqui na mudança de slide, mas vamos lá. Bom, e tem uma diferença entre ser reativo e proativo. As pessoas reativas é aquela pessoa que age como age a uma ação ou uma solicitação, mas não com a iniciativa e nem por vontade própria. Normalmente, só age quando há uma solicitação, quando alguém pede que ela faça alguma coisa. Então, ela reage, né? Ela só vai fazer se alguém solicitar alguma coisa para ela, tá? E é uma característica, uma das características das pessoas reativas é que normalmente elas focam no problema e se sentem vítimas quando as coisas não dão certo e normalmente esperam que alguém, geralmente o culpado, ache a solução para o seu problema, seja o seu chefe, seu líder, seus pais, governo, sociedade, enfim. É aquela pessoa que ela cumpre ordens, tá? Ou seja, ela apenas reage, né? E que vive naquele ritmo tipo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Então, ela não vai buscar, ela não vai Sim. atrás do que ela quer, ela não vai buscar solução para nada. E já a pessoa que é mais proativa é aquela que busca antecipar, que age com mais responsabilidade, com mais comprometimento. É aquela que acredita que ela pode fazer a diferença no seu meio, né? Que não se conforma com a situação e que ela vai em busca da melhoria, que está sempre é, consciente do seu papel, das suas obrigações, independente do seu cargo, da tarefa que ela esteja desempenhando, independente da empresa, da situação econômica do país, da política, etc. O seu foco é a solução e não o problema. Independente do caos que ela esteja vivendo, ela não está focada no problema, ela vai focar sempre na solução. E o proativo, ele nunca se coloca na posição de vítima ou de injustiçado. Fazendo uma analogia com o futebol, por exemplo, como um jogador que ele quer ser convocado para a seleção brasileira. Ele não vai esperar a convocação cair do céu, por exemplo, para daí ele mostrar o seu potencial como um ótimo jogador. Ele vai primeiro mostrar o seu talento, ele vai correr atrás, ele vai fazer na prática o seu melhor a cada jogo para então ser reconhecido, né? Então, isso é ser proativo. Bom, mudou o slide aí, gente? Só para confirmar. Ainda Não, está no proativo. Ainda tá? Vamos ligar com esse negócio. Mudou. Mudou? Beleza. Bom, resumindo, as pessoas que não praticam a autorresponsabilidade, normalmente elas são as reativas, são manipuláveis. E diante da oportunidade, elas concentram o seu foco em tudo que pode dar errado, ao invés de pensarem de como fazer dar certo. Elas encontram mais desculpas para justificar do que metas para serem atingidas, né? Então, vou dar alguns exemplos aqui. Se as coisas não vão bem no trabalho, a culpa é do chefe, que é implicante, por exemplo. Se a pessoa está acima do peso, a culpa é do seu metabolismo, que é lento. Se o casamento não está feliz, a culpa pode ser do seu cônjuge, da secretária, do futebol com os amigos, enfim, uma série de justificativas. Nunca vai ser do seu comportamento, da sua falta de comunicação, é sempre problema do outro.
Se ela precisa cuidar da saúde, que não está bem, ela sempre vai justificar que ela não tem tempo para fazer uma academia, para cuidar da sua saúde, não tem tempo para fazer exercício. São todas essas formas de apontar o erro, o problema do outro, ou de achar justificativas para simplesmente ignorar a sua responsabilidade. Então, isso é a falta de autorresponsabilidade, tá? Você muda aqui, gente. Mudou? No slide? Não. Não. E- Ele tá travado. Aí, Mudando, agora né? foi. Hum. Mas aí então vocês devem estar pensando, mas daí eu não posso controlar tudo que acontece na vida, né? Para eu ser responsável por tudo que acontece. Sim, é verdade. A gente não pode controlar tudo que acontece na vida, mas a gente pode sim escolher como que a gente reage aos acontecimentos do nosso dia a dia. Nós podemos decidir entre sentar e reclamar de tudo que acontece na vida ou levantar a cabeça, pensar num objetivo, criar metas ou trabalhar duro para alcançar. E quando os acontecimentos não geram os resultados que a gente deseja, a gente tem basicamente duas opções. Uma, assumir a autorresponsabilidade, ver onde a gente errou, procurar aprender com os erros, né? E mudar. Vou admitir a Denise aqui de novo, porque eu acho que ela caiu. E a segunda opção é achar um culpado. Para daí, assim, a gente justifica, né, as nossas falhas, porque, né, vamos falar a verdade, esse dá muito menos trabalho do que a gente procurar, analisar, ver onde a gente errou e melhorar, né? Então, a gente escolhe. Isso é autorresponsabilidade, a gente tem a opção de escolha. Vou mudar aqui de novo. Foi. Foi. Vamos ver o videozinho. Ele não está muito nítido aqui, mas vamos ver se vocês conseguem. Ele não rodou ainda. Estão conseguindo ver o vídeo? Não, não rodou. Ele tá Não, travado. não rodou. É, acho que tá travado Está mesmo. Ou ele tá travado? muito. Peraí. Eu vou compartilhar esse vídeo, que ele é um exemplo do que você faz com o que te acontece. Vou ver se agora ele vai aqui. Deixa eu botar no início aqui, porque para mim ele estava rodando aqui. Não, ele até mudou a imagem que estava nele antes. Agora voltou pro Bem-vindas. Ai, Jesus amado, que tá difícil esse meu. Ó, agora tá. Opa, foi. Aí. Agora vocês estão vendo? Sim, aham. Nossa. Ela foi a mesma que caiu? Aham. Então, essa moça que caiu, né? Logo na largada ali.
Então, ela tinha duas opções: sentar, chorar, caiu, né? Ficou para trás, ou reagir. E ela reagiu, correu, deu tudo de si e acabou ganhando a corrida. Então, é a gente que escolhe, né? Ou ela poderia ter colocado a culpa na pista, com defeito, no tênis, tropeçou, caiu, ficou, né? Putz, não deu, né? Tropecei e caí. Ou reagi. Então, é sobre isso, é sobre o que que a gente escolhe fazer com aquilo que nos acontece. Tocou aí, né? Sim. Bom, então, como cultivar a autorresponsabilidade? Peraí, gente, que eu tenho que mudar É, o. Ele foi para o próximo item aqui, quando. Não, só Não, tá no título. só o título, né? Uhum. E daí foi para outro slide. Eu acho que tá, isso, tem esse aí. É, esse aí também. Ficou travado aí só. Só no título. Ai, meu pai do céu, como ele tá brigando comigo hoje. Não vai. Tá, Não. não vai aparecer, mas eu vou contar para vocês o que que é. Isso. Ai, ai. Então vamos lá. Qual a importância, então, da autorresponsabilidade? O empoderamento, tá? A gente, a autorresponsabilidade, ela nos empodera porque nos coloca, vou dizer assim, no banco do motorista das nossas vidas, tá? Porque nos permite tomar as decisões conscientes e orientadas para os nossos objetivos, porque a gente decide pela nossa vida, sem ficar na dependência de outras pessoas ou de outros fatores, tá? Outro fator é o crescimento pessoal, porque assumir a responsabilidade pelas nossas ações nos leva ao crescimento pessoal, porque uma vez que a gente enfrenta os nossos problemas, os nossos desafios, nós buscamos soluções. E porque quando fazemos por nós mesmos, a gente fica suscetível a erros. E quando aceitamos os nossos erros, a gente aprende com eles. Nos tornamos pessoas mais maduras, mais resilientes. Outra coisa também é o sucesso profissional. Porque no mundo profissional, a autorresponsabilidade é essencial. Ela nos torna profissionais confiáveis, capazes de cumprir prazos, de ter responsabilidades. A proatividade nos torna mais confiáveis, né? Nos dá maior eficiência também, porque quando somos autorresponsáveis, tomamos decisões mais ponderadas e a gente age de forma mais eficaz para alcançar os nossos objetivos. E nos ajuda também nas relações pessoais, porque reconhecemos que nós somos responsáveis pelas nossas próprias emoções, como interagimos com os outros também. E que os relacionamentos, eles também vão depender das nossas atitudes. Então, isso vai fazer a diferença. A gente não joga só a culpa para o outro, né? Ah, não dá certo porque o fulano não é assim, ou porque ele não me entende, ou porque não faz o que eu quero. Então, todo relacionamento depende de duas pessoas, depende 50% das minhas atitudes. E também nos ajuda na saúde, porque quando a gente entende que depende do meu cuidado comigo mesma, que eu tomar os cuidados com a minha saúde física e mental, fazer as escolhas conscientes sobre alimentação, sobre exercícios físicos, sobre o autocuidado, isso, ter autorresponsabilidade comigo mesma vai me trazer uma saúde muito melhor, né?
Deixa eu mudar o slide Agora aqui. apareceu. Agora apareceu. Então é quando ele quer. Uhum. Elas apareceram todos daí, tá? Ah, então tá. Então foi. Então tá. Então, e como cultivar a autorresponsabilidade? Ver se eu estou no slide certo aqui. Não, mudou mais. Bom, eu sempre falo que assim, tudo que a gente faz para mudar a gente mesmo, para evoluir nós mesmos, começa com o autoconhecimento. Então, a autorresponsabilidade também começa com o autoconhecimento. Porque o primeiro passo é entender os nossos valores, as nossas metas, as nossas limitações. Isso nos ajuda a tomar as decisões alinhadas com os nossos objetivos. A gente precisa também de aceitação, aceitar os nossos erros, os nossos fracassos, é fundamental, porque eles são as oportunidades de aprendizados, de crescimento, de evolução. Eles são aceitar os erros, é aceitar as nossas vulnerabilidades. Não tem como a gente mudar, como a gente evoluir a partir daquilo que a gente errou, se a gente não partir da aceitação. E também fazer um planejamento, definir metas claras, criar um plano de ação, nos ajuda a manter o foco e a responsabilidade sobre as nossas ações. Então, é importante definir as prioridades, ter disciplina, porque desenvolver disciplina é essencial para seguir os planos que a gente traz. Não adianta eu traçar plano se eu não tiver disciplina, né? Ah, eu quero emagrecer 10 quilos. Se eu não tiver um plano, como que eu vou emagrecer? E se eu não tiver disciplina para manter, não adianta nada, né? Então, a gente precisa, a disciplina é o que vai trazer resultado. E a disciplina também para superar obstáculos, né? Qualquer dificuldade se não tiver disciplina, não adianta. E é preciso fazer a gestão e otimizar o tempo, para a gente não ficar refém do tempo e da desculpa da falta de tempo. Senão não adianta nada, né? A gente não precisa ter uma rotina estabelecida e imutável, porque é impossível a gente manter todos os dias aquela coisa. Não, eu vou para a academia todos os dias e não posso faltar. Não funciona assim. Então, a gente tem dias que a gente vai precisar fazer outra coisa, tem dias que o trabalho vai consumir mais tempo, e ok, tá tudo certo. A gente precisa conciliar as nossas demandas, conciliar tudo que acontece na vida e harmonizar, sem culpa. Ah, eu deixei de ir para academia, eu deixei de fazer exercício hoje, ok. Outro dia eu vou cuidar de outra coisa. Mas a gente precisa se organizar, encaixar as nossas necessidades, né? E por último, a gente precisa evitar a culpa e o vitimismo, porque culpa e vitimismo são inimigos da autorresponsabilidade. Culpar os outros, culpar as circunstâncias, pelos nossos problemas, nos impede de agir de forma proativa para resolver. Em vez disso, a gente deve assumir a responsabilidade por nossas escolhas e aprender com os nossos erros. Não mudou, né? Não foi todos os meus itens no Não, slide. Bem, bom, existem as 6 leis da autorresponsabilidade. Eu não sei se vocês conhecem o Paulo Vieira, que é um dos coaches mais famosos no Brasil aí. Ele escreveu isso no livro. Peraí, que eu esqueci, faz tempo que eu li. Poder da Ação. É que tem o poder da ação, poder da alta performance, tem vários poderes aí, mas enfim. E ele resumiu essas 6 leis da autorresponsabilidade, tá? Que nos ajuda bastante, é bem interessante esse aqui. Espera que tem um vídeo aqui que começou antes do que deveria. não apareceu. Fique tranquilo. Então, as 6 leis, deixa eu só voltar aqui, porque ele tá.
Então, a primeira lei, se é para criticar os outros, então se cale. É porque assim, a grande responsável por criar a sua vida é você mesma, em todas as áreas, seja profissional, pessoal, familiar ou conjugal, tá? Então, não criticar as pessoas, porque ninguém critica os outros pensando em ajudar. Porque a tal da crítica construtiva, na verdade, é um mito. Porque ao invés de criticar, procura dar sugestões ou ideias de como a pessoa pode obter os melhores resultados. Aí a segunda lei tá pequenininha aqui para mim, se é para reclamar, dê sugestões. Porque reclamar é colocar o foco no problema e não na solução. Reclamar das pessoas é um jeito de mostrar a incapacidade delas. É se fazer superior e mais capaz do que a pessoa. Então, seja grata, foque nos fatos e não apague os sentimentos, não se apegue aos sentimentos e visões pessoais. A terceira lei se é para buscar culpados, busque solução. Então, quando culpamos os outros por tudo de ruim que nos acontece, a gente acaba ensinando o nosso cérebro que não adianta mudar ou fazer algo diferente se o resultado negativo é sempre culpa do outro. Então, eu posso fazer o meu melhor, mas o meu chefe, os políticos, o professor, o juiz ladrão ou qualquer outra coisa, eles vão colocar sempre tudo a perder, porque a gente ensinou o nosso cérebro que é sempre culpa do outro. Então, ao invés de achar culpados, encontre soluções, aliados e parceiros. A quarta lei se é para. Estou enxergando aqui, não vamos lá. Se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Então, se fazer de coitadinho é uma forma de chamar atenção e ter, na verdade, o carinho das pessoas, como fazíamos quando a gente era criança. Só que uma pessoa que só fala dos seus sofrimentos e angústias, ela terá a atenção passageira das pessoas. E no máximo, ela vai despertar nelas a pena e não a admiração. A quinta lei se é para justificar os seus erros, aprenda com eles. Então, o medo do castigo que a gente tinha na infância nos fazia negar a autoria das nossas travessuras. E isso a gente traz para a vida adulta, normalmente. E assim, a gente cresceu negando ou justificando os nossos erros. Eu fiz isso porque o fulano me disse que era assim. Então, errar é humano, é necessário para a gente aprender. Então, na verdade, por exemplo, um bebê, ele cai muitas vezes até ele aprender a andar. Então, aceite que você vai errar, peça desculpas, admita seu erro, aprenda e corrija sua conduta. E, finalmente, a sexta lei, se é para julgar as pessoas, julgue as suas atitudes. Então, a pessoa autorresponsável, ela não julga as pessoas, porque hoje elas erram, mas amanhã elas podem acertar e vice-versa. Hoje você está acertando, mas amanhã você pode errar. Então, o fato de alguém errar com você, mesmo que seja de propósito, não significa que a pessoa seja uma pessoa má, desonesta ou, enfim, calhorda. Ela pode estar simplesmente num dia ruim. Então, julgue fatos e consequências, mas nunca julgue as pessoas. Aponte, na verdade, como poderia ser melhor a atitude da pessoa. Vou dar aqui,
deixa eu só parar aqui. Quero começar no início aqui. Esse vídeo que eu quero compartilhar com vocês aqui, ele é um depoimento do Ronan Mairesse. O Ronan Mairesse, ele é um mentor, um palestrante, que ele mora em Canoas, lá no Rio Grande do Sul. O Ronan, ele teve a sua casa inundada pela as enchentes lá em Canoas, tá? E desde o primeiro dia que ele teve a casa inundada, ele está morando numa casa emprestada e desde esse primeiro dia ele está incansavelmente ajudando outras pessoas que perderam tudo. Ele está arrecadando dinheiro através de Pix, ele está sempre compartilhando nas redes sociais, eu até já compartilhei solicitando ajuda para ele. Ele arrecada o dinheiro e ele fica mostrando lá o que que ele está fazendo. Então, ele compra alimento, remédios, roupa, cobertor, na rua, ele vai vendo que as pessoas estão precisando e vai fazendo isso. E eu preparei essa apresentação aqui no fim de semana, no domingo, e coincidentemente na segunda-feira de manhã eu estava tomando meu café ali, enquanto isso eu estava vendo os stories no Instagram, e eu vi esse depoimento dele, esse vídeo, tá? E eu pedi para ele permissão para compartilhar com vocês, porque é sobre isso, é um exemplo real do que a gente faz, o que a gente decide fazer com aquilo que acontece com a gente, tá? É bem rapidinho aqui, por favor. Só tá sem o áudio. Sem áudio? Tem que apagar, Ah, apaga a luz ali, Mar. Você não consegue ouvir? não. Isso. Ai, que pena. Deixa eu tentar de novo. Ele é. Voltou tudo aqui. Nossa, tá no meu volume máximo aqui, deveria estar nada de som. Não, agora dá pra perceber alguma coisa. No fundinho. Nossa, tá no máximo, gente. Não. Não. Então, bom, mas resumindo, o que ele coloca ali é que assim as pessoas têm perguntado para ele, né, como que ele tem convivido, como que foi para ele, né? Ele falou que desde o dia que ele saiu, que foi resgatado de barco lá e chegou porque chegou de Porto, né, onde as pessoas conseguiram chegar em terra firme, vamos chamar assim. Ele falou não pensou duas vezes, né? Ou ele escolhia ser vítima, né? Ou ele escolhia ajudar. Então, é o que ele tem feito, né? Escolheu ajudar e essa frase ele coloca ali que foi o Roberto Miyashiki que falou uma vez, ele guardou isso, ou as pessoas que te admiram, elas têm pena de ti, né? Então, ele não quis ser vítima, ele quis ajudar. Então, eu só queria compartilhar porque eu achei que tinha tudo a ver, né, com a autorresponsabilidade. É o que a gente faz com o que acontece com a gente, né? Uhum. Deixa eu mudar aqui. E aqui, opa, eu trouxe umas frasezinhas típicas, né, usadas, para a gente mudar um pouco o conceito, né? Vamos transformar as desculpas em motivação, vamos ressignificar essas frases que a gente costuma usar, né? Deixa eu mudar aqui que eu não estou enxergando vocês. Então, não é aquela frase, ah, eu não tenho sorte. Até perceber
que você não precisa dela, não precisa dar sorte, né? Ah, eu não tenho habilidade, até começar a praticar. Eu não tenho tempo, até mudar as suas prioridades. Ah, mas meus pais nunca me deram força para estudar, até você descobrir que a força está dentro de você. Ah, eu não tenho dinheiro, até encontrar novas formas de ganhar mais ou usar o dinheiro da melhor forma. Aquela frase, ah, a mulher não nasceu para liderar. Até perceber que gerenciamos lares desde sempre, então a gente tem condições. Ah, ninguém me apoia. Até perceber que só depende de você mudar a sua realidade, independente de ter ou não apoio. Eu tenho tantas justificativas, até perceber que desculpas só atrapalham a vida. Vou dar um slide aqui. E agora eu queria fazer com vocês, bem rapidinho, eu queria que vocês anotassem aí, o que você deixou de ser ou deixou de fazer. 3 coisinhas, uma pensadinha. Independente, deixou de fazer por alguém ou por você mesmo. Dois minutinhos só para pensar. Três coisinhas? Ai, meu Deus. Seja por procrastinar ou achar, sabe, aquela, ah, não tenho tempo, não consigo, eu queria, Uhum. mas, sabe, aquela justificativa, nunca tive apoio. Que difícil isso. É difícil mesmo. Então é assim, a Sheila sabe que eu tô numa fase nova da minha vida, então, puxa, eu acho que eu não deixei de fazer nada, assim, ultimamente, né, o que eu consiga pensar agora, porque tá tão recente e foi uma decisão forte, né, assim, foi pensada, assim, escutando você, né, durante essa conversa toda, claro que cai um pouquinho da síndrome da impostora, né? Será que em Uhum. algum puxei a responsabilidade realmente para mim, ou de alguma forma eu acabei, digamos, camuflando uma vítima como responsabilidade, como autorresponsabilidade, sabe? Não sei se eu é, puxa, difícil de explicar, mas em algum momento assim, puxa, será que eu tomei a decisão certa, puxando a responsabilidade para mim de uma coisa que de repente pode parecer que eu estava me vitimando? E aí eu fiquei pensando se isso não acabou de alguma forma demonstrando isso em algum momento, puxa, mas então será que eu não tô, ou eu tô numa síndrome da impostora? Não, não é isso, né? Sabe assim, passou algumas coisas nesse sentido, enquanto você estava falando antes, e eu fui tentando
me localizar, me encaixar dessa descrição toda, nesses itens que você foi colocando. Mas de prontidão, assim, eu não imagino nada que eu tenha deixado de fazer até agora, ou recentemente, claro que deixei de tomar algumas decisões, ou deixei de fazer algumas coisas no passado, sempre, claro, com essa justificativa que são pelos outros, mas aí talvez seja aquela falta de coragem de assumir, né? Mas nesse momento eu não consigo relacionar nada, assim. É difícil da gente pensar assim. Mas eu não quero que vocês não precisam me contar, tá? Eu quero que vocês pensem. Tá. Pensem, não precisa ser agora. É bom a gente pensar, porque às vezes a gente fica. Às vezes a gente acha desculpa pra gente mesmo, né? De não fazer, de deixar para depois. Mas é importante a gente pensar. Porque, assim, além de pensar naquilo que você deixou de fazer, eu queria que vocês pensassem também em quem você quer ser. Porque se a gente deixou de fazer alguma Tem coisa um ou de ser, a gente. primo canto ainda ali. Oi? Acho que a Sara tá falando comigo. Se a gente deixou de ser ou fazer, então ainda eu quero ser alguém que eu deixei de ser, ou eu quero fazer alguma coisa que eu deixei de fazer. O que que eu quero ser para minha vida? O que que eu quero para minha vida? Então, eu queria que vocês analisassem, Essa é pensassem. outra pergunta difícil também, sabe? Que eu acho que o que eu quero para minha vida, né? Assim, que tenha um sentido forte, né, na tua vida, Sim, tá? é forte, é difícil porque assim, a gente não para pensar. A gente vai fazendo, Não, vai. não. A A gente Karen, vai a Karen vivendo. falou, ela deu o exemplo dela porque ela tomou uma atitude há pouco tempo de mudança de vida mesmo. Uhum. É difícil, né, Karen? É difícil tomar a decisão mesmo. E sabe o que eu percebi aí, Sheila? Não sei se eu posso já colocar isso. Pode, à vontade. Há muitos anos atrás, quando eu me separei, eu, eu me separei, eu tinha duas crianças, uma criança de 2 anos e outra de 5. E aí eu quis me separar, né? Eu quis me separar por motivos muito fortes, que não veio ao caso agora. E aí me falaram assim: você não tem condições de se separar. Você não sabe viver sozinho, você não sabe, você é uma pessoa que precisa de estar casada. Você não sabe viver sozinha. Como que você vai viver? Você vai ter que colocar, como que é? Papelão no sapato, porque não vai ter dinheiro para comprar outro sapato. Naquela época, eu já tinha feito concurso para Justiça Federal, mas eu ganhava pouco. E depois eu continuei, eu ia colocar papelão no meu sapato, mas eu tinha que tomar uma decisão. Eu tinha que tomar uma decisão, né? Ou eu ficava numa situação que eu não queria mais, ou eu iria procurar meu caminho. E aí vem aquela coisa do proativo, eu acho, sabe? Eu tive que trabalhar muito e mostrar para muita gente que falou e que não acreditavam em mim e me colocaram para baixo, assim, no sentido de que eu era incompetente para viver sozinha, para viver ainda com 2 filhos, né? Porque eu me mudei da cidade, me mudei para longe do pai deles e tive que assumir essa condição de mãe sozinha, criando os 2 filhos numa cidade grande, porque eu morava numa cidade pequena. Aí, tá, hoje a vida passou, meus filhos casaram, são adultos, tenho netos. Hoje, muitas pessoas que me falavam isso, hoje vêm me pedir conselhos pelos filhos que estão vivendo situações difíceis, né? Vem pedir, ai, o que que você acha disso, daquilo? E me admiram, sabe? Eles falam claramente que me admiram. Hum. Sheila, É difícil, né?
Achei que eu tivesse caído. Não, e aí é onde você tem que acreditar em você, que você pode sozinha, sim. E você vai errar, vai falhar, vai chorar, vai bater a cabeça, mas é um aprendizado. E com esse aprendizado você vai se tornando forte e você se vê uma fortaleza que chega num ponto da sua vida, hoje, da minha idade, e às vezes eu penso, será que eu me tornei insensível? Será que me tornei dura demais? O que que aconteceu comigo? Não, não me tornei insensível, porque tem certas situações, ainda mais hoje, que aparece aí de tristeza, que me vem lágrima aos olhos. Então, eu não me tornei insensível, eu percebo que eu não me tornei insensível, mas eu me tornei firme, vamos dizer assim. Eu Uhum. sei hoje o que eu posso fazer. E se eu não faço, é porque eu não quero, né? Até onde eu posso ir. Tem coisa que eu não posso mesmo, né? Não vou dizer que eu sou capaz de tudo, que posso tudo. Então, é bem aquilo que você falou. Ou você fica na situação de reativa, você só vai fazer se te impulsionar. Você tem que fazer assim, você tem que fazer assim. Aí você vai, cumpre só. Mas quando você se torna proativa, eu tenho que fazer, até pelas circunstâncias da vida, você cresce com isso. Você cresce, você amadurece, você evolui, né? Vamos dizer assim. Eu acho que a gente evolui, porque à medida que você sente capaz e que você foi, tudo que você fez, na verdade, não tudo não, né? Porque a gente não acerta tudo, ninguém é perfeito, mas a maioria das coisas que você foi no caminho certo. Então, isso fortalece, como mulher, né, numa civilização ainda, eu acredito que ainda a gente tem muito machismo, né, muita coisa que eu lembro que muita gente falou, ô mulherzinha danada, eu escutei depois, né, na minha vida, ô mulherzinha né, que me admira, assim, tipo, como é que você consegue? Mas você consegue, né, só você querer e você trabalhar, né, não pode ficar parado esperando que determine, faça isso, faça aquilo. Então é Uhum. isso, que assim, muita coisa que você colocou, eu me vi aí, Mas é isso. vencendo essas etapas, né? Porque são etapas, né, na vida. Exatamente. Porque assim, a partir do momento que você entende que o que você quer ou quem você quer ser depende das tuas escolhas, você começa a ter o domínio e você passa a ser a protagonista da tua vida, né? Claro que E com você aquela toma coisa que as você decisões certas ou erradas, né? certas ou Você erradas, as entende decisões que tomadas. nada está fora do teu controle, né? As decisões erradas servem para o quê? Para te fortalecer e saber que e um aprendizado. Servem como nunca aquela situação que você colocou de culpa. Eu sou culpada. A culpa nos leva muito para baixo, não deixa você ser proativa. Você ir resolver, você ir enfrentar, você ir, né, com coragem, né? Então, eu acho que o ser humano ele é capaz. Ele é, só que claro que isso A aí não gente é tem que sorrindo o viver tempo assim. todo, Não, flauteando o tempo todo, né? não Não, é é duras fácil penas cantando mesmo. assim, né? É, Mas assim, a gente tem que entender que a gente pode mudar a rota, pode fazer novas pode escolhas, pode fazer mudar. diferente, porque só você sabe para onde gostaria de ir e o que é preciso fazer diferente para chegar onde você quer ir. Então, para onde você quer estar realizada, né? Então, não é ninguém que vai te pegar na mão para te levar onde você precisa. A gente não pode ficar Bem isso aí. esperando por outra pessoa para chegar onde a gente quer. Porque Não que a você gente até seja pode. independente a ponto de ser soberba e não precisar de ninguém, mas a gente não pode ficar Não, não é esperando isso. por ninguém. Não, não é isso, né? Não é isso, não é esperar para que você tome uma decisão. Alguém que passa, você toma a decisão, claro que sempre tem uma mão para te dar apoio, para te ajudar, para te dar uma boa ideia, né? E aí vem as coisas, a vida conduz, né, a esse lado, se você sabe ser Daí as uma coisas conspiram, né?
com aquilo que a gente conspiram está favoráveis. alinhado com aquilo que a gente quer. Isso que eu quis dizer, isso mesmo, bem isso. Legal. Mas é bom a gente refletir, né? É bom, é bom. Agora eu tenho que chegar, pegar esse gancho que você falou aí. Eu até consegui pensar no que eu deixei de fazer, né? Pensar algumas coisas. E outras, o que eu quero fazer daqui para frente, o que eu tenho, o que eu desejo fazer, né? Daqui para frente. Isso aí é que está me pegando. Falei, eu não sei. Agora chegou naquele ponto da encruzilhada. É isso Tenho aí. que pensar. Esse é um ponto que eu vou pensar essa semana. Isso aí, não deixa lá escondidinho, traz de volta, vai fazer. Aí é que a gente chega numa certa idade, na minha idade, vocês são mais jovens, né? Tem ainda muita coisa. Aí você fala assim, mas eu queria fazer isso, mas não quero mais agora, né? Chega uma certa fase, você fala, não quero mais isso aí, eu quero agora outras coisas. Aí essas outras Trocar, tudo coisas é bem. alguma coisa que você quer. Essas outras coisas é alguma coisa que você quer. Então você tem que ir atrás, né? Tem eu que ver o que realmente eu quero. Bom, trocar pode. É Ai, isso aí. meu Deus, esses meus slides aqui que eu não consigo botar a frase que eu quero que apareça. Ah, foi. Bom, então, para fechar aqui, lembre-se que nós somos as autoras da nossa própria história e a autorresponsabilidade nos capacita a escrever os capítulos mais gratificantes. Então, depende da gente. Muda, querido. Aí. Então, eu compartilhei aqui uma frase do Ronan Mairesse lá, que eu botei o vídeo, mas não tinha som para vocês. Que os problemas sempre existirão, mas é você que escolhe se eles se transformarão em barreiras ou oportunidades de evolução. E aí que entra a autorresponsabilidade, que vai escolher para que lado nós vamos, né? Ou a gente vai para o lado dos problemas ou nós vamos para o lado da solução. E é isso, meninas. Eu acho que é solução e evolução. Essa frase realmente é bem legal, assim, pensar em evolução, em mudança, mas em evolução. Exatamente. A gente é, evolui, não tem jeito. Tudo é aprendizado. Uhum, uhum. Eu gosto assim, erramos, beleza, mas o que que a gente aprendeu com isso, né? Isso é que importa. Antes a gente encerrar, deixa eu só encerrar a gravação aqui. Quero só tirar uma fotinho da gente aqui. Dá um sorrisinho. Ah, na próxima eu me Posso de ajeito. pijama? Não... Ai, ai, ai. Peraí, deixa eu ver se vai dar para mostrar.